bem? Boa noite, boa semana. Antes de tudo, vamos orar, pedir o auxílio do Espírito Santo. É muito importante a gente pedir ajuda e o auxílio, porque se for pelo nosso poder, nada será efetuado, a obra não será feita. Então, que Deus possa me usar e Deus possa tocar os corações. Vamos pedir o auxílio de Deus para que Ele nos acompanhe e nos abençoe no tema de hoje. Oremos. Querido Deus, Santo Pai, muito obrigado por todas as bênçãos. Obrigado porque Tu és um Deus bom e Tua misericórdia dura para sempre. E que essa pessoa que está me ouvindo possa se sentir muito abençoada pelo Teu poder, Teu carinho, Teu amor. E também que ela possa se sentir abraçada, porque o Senhor pagou o preço por ela, Pai. Que ela possa se sentir justamente assim, querida e amada. E que possamos colocar a Ti acima de tudo, Pai. Me usa agora, que sejam palavras cheias do Teu Espírito e que o Senhor possa falar através de mim para essas pessoas e que eu possa aprender bastante com essas pessoas também. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Vou tirar o fonezinho aqui, que eu acho que não será necessário agora, já que sou eu que estou falando, né? Vamos lá então. O título de hoje significa, o tema de hoje, falhar não significa fracassar. Olha só que interessante, né? Nós falhamos constantemente. Todos os dias acontece alguma coisa que realmente faz a gente tropeçar. Parece que a gente está andando bem, tranquilo, e chega as pedras da vida, a gente falha, cai, se machuca no chão, e isso nos destrói. Tem coisas que nos aprisionam, nossos erros, nossas falhas, as tentações, os pecados que diariamente a gente está exposto às tentações e e essas coisas consomem as nossas forças, as nossas energias, nossas falhas, nossos tropeços. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Quando você erra, não significa que você realmente fracassou. Quando você tropeça, não significa que você já perdeu. Não. O que te define como vencedor ou como um fracassado é a reação que você tem logo após que você tropeça, logo após que você erra, logo após que você cai. Então vamos lá, colocar isso em um contexto bíblico para a gente aprender muitas lições sobre isso. Vamos lá. 2 Samuel, no capítulo 11, do versículo 1 ao 5 e depois do versículo 14 ao 18. Vamos lá. Diz assim: Na primavera seguinte, época do ano em que os reis costumavam sair para a guerra, Davi mandou que Joabe, os seus oficiais e o exército israelita fossem atacar os inimigos. Eles venceram os amonitas e cercaram a cidade de Rabá. Mas Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde, Davi se levantou, depois de ter dormido um pouco, e foi passear no terraço do palácio. Dali viu uma mulher muito bonita tomando banho. E ele mandou que descobrissem quem era aquela mulher e soube que era Batseba, filha de Eliã, esposa de Urias, o heteu. Então Davi mandou que alguns mensageiros fossem buscá-la. Eles trouxeram a Davi e teve relações com ela. Batseba tinha justamente terminado seu ritual mensal de purificação. Ela voltou para casa e, depois de descobrindo que estava grávida, mandou um recado a Davi contando isso. Vamos ao capítulo 11, no mesmo capítulo, do 14 ao 18 agora. Diz assim: Na manhã seguinte, Davi escreveu uma carta a Joabe e mandou por Urias. Davi escreveu o seguinte: Ponha Urias na linha de frente, onde a luta é mais pesada. Depois se retire e deixe que ele seja morto. Por isso, enquanto estava cercando a cidade, Joabe mandou Urias para um lugar onde sabia que o inimigo estava mais forte. As tropas inimigos saíram da cidade, lutaram contra as forças de Joabe e mataram alguns oficiais de Davi. E Urias também foi morto. Então Joabe mandou as notícias da batalha. Você percebe aqui a situação de Davi, a reação de Davi, uma atitude imunda, imoral. Davi, ele vê uma mulher bonita, atraente aos seus olhos, e ele não está nem aí para de quem a mulher pertence, quem é a esposa, quem é o marido de Batseba, que ele acabou descobrindo aqui através dos oficiais e dos mensageiros. Ele não estava nem de quem ela pertencia, de quem era o marido dela. Ele simplesmente pensou nele mesmo: quero aquela mulher para mim, e assim ele fez. Ele mandou que tivesse um encontro com
com ela e ele adulterou com ela, com a mulher do próprio oficial, do seu próprio oficial, um servo dele. E não só isso, não como ele simplesmente usurpou, roubou a mulher de Urias, mas também como ele encomendou a morte dele. Então, além de roubar a mulher dele, ele encomendou a morte de Urias e ainda jogou por debaixo dos panos. Um assassino, ele planejou a morte aqui de Urias, como aqui diz no capítulo 1, que era a época do ano em que os reis costumavam sair para a guerra. Então, Joabe, ele mandou Joabe que ele colocasse Urias na linha de frente para que ele fosse morto. Então, ele encomendou a morte de Urias. E depois que ele morresse, ele poderia então se casar-se com Batseba. E isso que aconteceu. Então, Batseba lhe concedeu um filho. Só que Jesus, o Senhor Deus não se agradou nada com isso. Olha só que atitude suja, que atitude falha, que tropeço feio que ele fez. Não estou falando que nós somos assassinos, nós somos adúlteros, nós somos imorais. Claro, nós somos pecadores, mas diariamente nós cometemos falhas. Nós cometemos, por causa da nossa natureza pecaminosa, nós erramos, nós brigamos, nós falhamos, nós tropeçamos, amaldiçoamos. E tudo isso consome nosso espírito. O que eu quero dizer aqui é que o nível do tropeço que Davi fez naquela época. Davi tropeçou feio, errou feio, uma falha terrível. E a gente consegue perceber aqui que Davi errou muito, de maneira terrível. São os pecados que pela sociedade são os piores. Assassinato, adultério. As pessoas olham com espanto quando... Imagina uma pessoa passando na rua, você sabe que ele é um assassino, um adúltero. Você olha com espanto, com terror para essa pessoa. Então dá para ver o nível da falha de Davi. E Deus não se agradou nada com isso, nada mesmo. E o que aconteceu logo em seguida? Vamos para vamos para 2 Samuel, no capítulo 12, versículo 1. E o Senhor Deus mandou que o profeta Natã fosse falar com Davi. Natã foi e disse: havia 2 homens que viviam na mesma cidade. Um era rico e outro era pobre. O rico possuía muito gado e ovelhas, enquanto que o pobre tinha somente uma ovelha que havia comprado. Ele cuidou dela e ela cresceu na sua casa junto com os filhos dele. E ele alimentava com sua própria comida, deixava ela que bebesse do seu próprio copo e ela dormia no seu colo. A ovelha era como uma filha para ele. Certo dia, um visitante chegou à casa do homem rico. Este não quis matar um dos seus próprios animais para preparar uma refeição para o visitante. Em vez disso, pegou a ovelha do homem pobre, matou-a e preparou com ela uma refeição para o seu hóspede. Então, olha a reação de Davi agora. Então, Davi ficou furioso com aquele homem e disse: juro pelo Senhor, o Deus vivo, que o homem que fez isso deve ser morto. Ele deverá pagar 4 vezes o que tirou, por ter feito uma coisa tão cruel, tão horrível. Então Natã disse a Davi: este homem é você. E é isso que o Senhor diz, o Deus de Israel. Então foi aqui que Davi tomou consciência do que ele fez. Ele falou: pequei contra o meu Deus. Ele ficou tão contrito. Você consegue ver a reação de Davi? Ele não tinha percebido o que ele fez antes. Foi através dessa história que o profeta Natã, enviado por Deus para repreender Davi e suas atitudes, foi através dele e dessa história que ele contou, que Davi percebeu o erro que ele fez e ele ficou irado com a história. Olha só! E era exatamente o que Davi tinha feito. Então ele ficou indiretamente irado consigo mesmo e ele percebeu quão grave era o pecado que ele tinha feito, quão grave foi a falha que ele cometeu. Então, Davi começou a se tocar, mas o que define agora Davi como um vencedor daqui em diante foi a reação dele. Foi a reação que ele fez, a decisão que ele fez, as coisas terríveis que ele fez. Ele se tornou um falho, um pecador, um miserável, mas o que tornou ele um vencedor a partir em diante foi justamente o que ele fez. Ele foi lá, se entregou a Jesus, ele ficou com o coração completamente contrito, rasgado, vestiu veste de pano, foi ao monte orar. Então, como um homem desse tão falho pode ser um vencedor? Justamente por causa disso.
porque reconheceu, porque ele viu a sua pequenez, ele viu o seu pecado, ele viu sua falha e confessou para o Deus Todo-Poderoso. Ele rasgou o coração tão sinceramente que ele não estava com medo das punições. Tudo que ele pediu para Deus foi um coração puro, um coração novo. Ele disse assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e de acordo com a multidão de tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente, ó Deus. Purifica do meu pecado, ó Pai. Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente. Pois esse pecado está sempre diante de mim, e eu pequei contra ti, Senhor, somente contra ti. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro de mim um espírito inabalável. Está lá em Salmos, no capítulo 51, uma oração linda. Ele não estava com medo das punições, ele realmente estava disposto a receber a punição divina. E foi isso que aconteceu, porque o filho de Davi que tinha Batseba tinha engravidado, ele morreu. E esse foi o pecado, a consequência, o filho morto. Porque Deus castigou ele de certa forma, e essa foi a punição. Só que ele mesmo assim se arrependeu. Nossa vida espiritual é comparada justamente com isso. Nós temos as nossas falhas e estamos sujeitos ao pecado, sujeitos a quedas. Nós andamos ao lado de Jesus, nós temos uma caminhada cristã, mas nós sempre temos que continuar andando. Nós somos pecadores. Sempre erramos, todos os dias cometemos falhas, erros, pecados. Algumas pedras, alguns pecados, pedras no caminho, né? Eu quero dizer, algumas falhas que cometemos são mais fortes do que outras. Mas o que define a gente como um vencedor ou não é levantar e pedir perdão a Deus e continuar seguindo. Então, na nossa vida, é como se a gente estivesse numa escada rolante e a gente estivesse se esforçando para subir, mas ela estivesse sempre descendo. Então, veja, a gente está lutando para subir essa escada, a escada espiritual que leva rumo ao céu. Aqui está a terra, o pecado, a sujeira, o inferno, as coisas que levam para o inferno. E lá está o céu. Então eu me esforço para sempre estar caminhando rumo ao céu, só que essa escada vai para baixo, é a nossa tendência pecaminosa de se desviar dos caminhos de Deus. Só que, meu amigo, a vida eterna é daqueles que persistem, que lutam. Mesmo se você tropeçar na escada, você está fazendo com suas forças ali, com a força de Deus, pedindo em oração as forças de Deus, por mais que você esteja lá em cima, lá na frente, e você tropeçar e ficar no chão, o pecado te destruir por muito tempo, você chegar lá embaixo. Continue subindo, meu amigo. Não desista. Você, claro, regrediu através do pecado, você regrediu por causa da inconstância espiritual, das suas falhas, dos seus erros. Mas aqueles que desistem não estão lutando mais. Você precisa continuar lutando. Continue subindo. Deus reconhece aqueles que estão lutando. Deus reconhece aqueles que estão subindo. Porque aqueles que desistiram são aqueles que não estão lutando mais, aqueles que se acomodaram com a sua vida de pecado, aqueles que acharam que não era mais possível, falharam, erraram e desistiram no caminho e depois se acomodaram, aqueles que não estão mais na escada rolante, buscando subir, esses que pensam que já não é possível, esses que pensam que acham que não pode mais, os que pensam que já se acomodaram na vida espiritual e não querem mais, mas também os que acham que não tem esperança mais. Meu amigo, há esperança. Se você estiver nessa escada, não importa se você estiver lá embaixo ou lá em cima, não importa. Deus reconhece que você está lutando e é progressivo essa transformação que você tem. Então Ele reconhece justamente isso, a sua luta. Sabe, uma pessoa que passou nessa terra, que conseguiu subir essa escada rolante até o final? Até agora nenhuma. Nenhuma pessoa chegou até o final da escada, porque enquanto a gente vive nessa terra, a gente sempre tem que estar caminhando contra a nossa natureza pecaminosa. Então, a gente só vai chegar lá no céu mesmo, a gente só vai subir ao topo dessa escada rolante quando Jesus voltar. Nessa terra aqui, é batalhando contra a nossa natureza.
Se você erra, se você tropeça nessa escada rolante, continue, se levante. Isso que te define como um campeão, como um vencedor, como uma pessoa forte, uma pessoa que pelo poder de Deus resiste, levanta, mesmo machucado, e continua. Vamos lá para Apocalipse. Olha só o que diz em Apocalipse, no capítulo 3. Apocalipse tem muitas promessas de Deus para aqueles que resistirem até os finais dos tempos. Aquele que se manter puro, se manter firme, ele tem as promessas para nós. Olha o que diz aqui, capítulo 3, versículo 21. Aos que conseguirem a vitória, eu darei o direito de se sentarem ao lado do meu trono, assim como eu consegui a vitória e estou agora sentado ao lado do trono de meu Pai. Olha que bonito! Ao vencedor, dar-lhe-ei sentado comigo no meu trono, e assim como também eu venci e me sentei com o Pai em seu trono. Essa é a promessa. Ao vencedor, aquele que vencer, aquele que estiver lutando, aquele que estiver comigo, aquele que me aceitar como Salvador e Senhor da sua vida. Esse será o vencedor, e você sentará comigo no meu trono. Essa é a promessa. Apocalipse 3:5 agora. Aquele que conseguir a vitória serão vestidos de branco, e eu não tirarei o nome dessas pessoas do livro da vida. Eu declararei abertamente, na presença do meu Pai e dos seus anjos, que elas pertencem a mim. Olha que coisa linda! Então nós seremos vestidos com vestiduras brancas, e de modo nenhum ele apagará o nosso nome no livro da vida, e seremos salvos. Aquele que vencer, aquele que se manter firme, aquele que estiver no caminho, aquele que se abraçar verdadeiramente a Jesus, aquele que estiver caminhando com Ele. Então não desista, persista. O céu é daqueles que sempre estão tentando, os persistentes, é isso mesmo. Pai, me deixa ficar com você, eu quero. Aquele que insiste mesmo, aquele que está ali batendo na portinha ali do céu. Jesus, olha lá, eu de novo aqui, ó. Fica comigo durante esse dia. Então quando você falha, você ainda tem chance. Olha o pecado de Davi, um pecado terrível, uma falha terrível. Se a gente visse o pecado dele hoje em alguma pessoa, a gente ficaria escandalizado. Para você ver o nível da falha que ele teve. Se nós erramos, não importa a falha que a gente teve, é possível. Eu posso entrar novamente na escada rolante e lutar contra o meu pecado. Pelas forças de Deus, é claro. Então você ainda não fracassou, meu amigo. Você só fracassará se você tivesse a reação de um perdedor, que é desistir. Fracasso é quando você desiste, aí sim você é um fracassado. Mas se você luta, pede perdão para Deus e busca o poder dele, você é um vencedor, amigo. Então acredite nisso. Esteja assim com Deus. Se você erra, é possível. Você tem um pecado que te consome, você tem um pecado ou alguma coisa que sempre está diante de ti, sempre está te consumindo suas forças, consumindo espiritualidade. Peça perdão a Deus, assim como Davi fez, foi até o monte, se retirou para orar com Deus. Vá até um lugar reservado, na cama do seu quarto, sozinho, feche as cortinas ali, crie um ambiente solene, espiritual, se ajoelhe, derrame seu coração perante Deus, se entregue a Jesus de maneira verdadeira, e você sim será um vencedor. Aí sim você estará caminhando rumo ao céu, e Ele vai reconhecer isso, que você está lutando. Nunca foi Davi mais precioso aos olhos de Deus quando ele derramou seu coração perante Ele, quando ele rasgou seu coração diante de Deus. Então a mesma coisa você, quando você está ali orando, nunca você é tão precioso quando você se entrega a Jesus, quando você derrama seu coração. Ele te ama tanto, e Ele quer justamente que você converse com Ele, que você derrame seu coração perante Ele, se entregue sua vida verdadeiramente, reconheça Ele como seu Salvador. Então, meu amigo, aceite isso. Se você tem essa dificuldade, entregue. Você será um vencedor. Não desista. Esse é meu apelo para você. Não desista. É possível. Creia nisso. É possível sim, através do poder que Deus te dará. Tudo posso naquele que me fortalece. A gente lê muitas vezes: tudo posso naquele que me fortalece, menos naquilo que eu tenho dificuldade. Não, meu amigo, até naquilo que você tem dificuldade. Cristo pode te dar as forças, confie nisso. Que nessa semana, que daqui para frente, nos próximos dias e na sua vida, você possa sempre, você não esqueça disso. Você possa enraizar isso no seu coração. Jesus é a sua força.
e você pode ser um vencedor através dele. Confie nisso. Ele fará milagres na sua vida, eu tenho certeza. Ele é o Deus que dá poder, ele é o Deus que salva. Então aceite ele verdadeiramente. Se você não aceitou, se você não fez uma entrega ainda de verdade, faça isso. Agora é o tempo, agora é a hora. Ele é o rei de sua vida. Não deixe para lá, não deixe para depois. É agora, ele está fazendo um apelo ao seu coração. Aceite ele verdadeiramente. Rasgue seu coração perante ele. Ele vai te tornar um vencedor. E o vencedor, ele prometeu que ele te dará a coroa da vida. Amém? Então que você possa sempre lembrar disso durante essa semana e durante a sua vida. Então que para a gente enraize isso no nosso coração, possamos fazer uma oração agora, clamando pelo perdão, pela salvação e pela força. Mantenha a sua cabeça inclinada em reverência e oremos ao nosso Deus. Oremos. Querido Deus, Santo Pai, muito obrigado por esse dia, essa noite, essa tarde, não sei que horas essa pessoa está ouvindo, ou em live, ao vivo, mas Senhor Deus, cura essa pessoa, faça do coração dessa pessoa a tua morada, Pai, que ela se sinta amparada. A gente tem nossas falhas, nossos tropeços, mas que essa pessoa sinta o teu poder, Pai, preenchendo o coração dela para que ela tenha poder para vencer os pecados, que ao falhar, ela possa olhar para Ti, levantar e continuar nessa caminhada, Pai. Por favor, possamos ser vencedores em Ti, não desistir, não ter uma atitude de fracassado, mas uma atitude de um vencedor, mesmo falhando, Pai. Guia-nos, orienta-nos, completa-nos com Teu Santo Espírito. Nos guie e nos oriente em nome de Jesus. Amém. Amém, meu amigo. Muito obrigado pela sua presença. Que Deus possa te abençoar, que Deus possa estar te amparando, que você sinta o poder dele. Novamente, eu enfatizo que se você ainda não interagiu aqui no chat, se você tem um pedido de oração, se você deseja um estudo bíblico, conhecer mais a Bíblia ou se batizar, clica no link aí que está disponível, está fixado aí no chat pela igreja. Interaja conosco. A gente pode entrar em contato com você, então se você sentir esse desejo, interage aí no chat, a gente vai entrar em contato com você, tudo bem? Muito obrigado pela presença, pelas mensagens e por acompanhar, que a gente possa ser ricamente abençoado durante essa semana, hoje e durante essa semana. Muito obrigado, eu vou terminando aqui minha contribuição e boa programação aí, boa música, vamos aproveitar aí a noite, que Deus nos abençoe. Tchau, um abraço.